Ele é especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, mestre em Direito Negocial e professor universitário e procurador no Ministério Público do Trabalho. O Café com Quê de hoje recebe Cristiano Lourenço. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado. Bom, o tema de hoje vai ser sobre a Lei de Modernização Trabalhista, que foi aprovado em julho deste ano e que tem gerado polêmicas e divergências de opiniões. Cristiano, como se aplica a reforma trabalhista? Então, a reforma trabalhista, ela vai passar a vigência da lei se dá a partir do dia 11 de novembro do presente ano, de 2017. Embora essa lei ela venha sendo chamada, ela foi intitulada de reforma trabalhista, e uma lei que, em tese, moderniza as relações de trabalho, existe controvérsia. Por exemplo, o meu órgão, o Ministério Público do Trabalho, é bastante crítico a essa legislação e entende que ela não moderniza as relações de trabalho. Ela poderá trazer precarização e piora sensível das condições de trabalho no país. E por que ela traz precarizações? O negociado entre patrão e empregador ou entre sindicatos de trabalhadores e patrões ou sindicato dos patrões vai prevalecer sobre a legislação trabalhista, inclusive para eliminar direitos ou para piorar a condição contratual, a condição, melhor dizendo, a condição legal existente hoje. O empregador, a empresa, aquele que emprega, pode ser uma pessoa física, mas normalmente são as empresas, visa o lucro. Ninguém questiona que as empresas elas precisam do lucro, elas visam o lucro, elas objetivam o lucro. Esse é um dado objetivo. E para essa competitividade, para diminuição de custos, que já é uma temática nesse nosso mundo pós-moderno colocada a tempo todo, poderá exatamente desaguar com muita força nessa relação de trabalho, no contrato de trabalho. Ou seja, eu vou utilizar esse mecanismo, esse escape que a lei me dá, que na verdade não é nenhum escape, é uma nova vertente, é um novo eixo. Eu vou buscar diminuir os direitos, eliminar os direitos para que eu possa ter menos custos e uma maior lucratividade. Isso nos parece que é algo óbvio, isso nos parece que até o empresariado não questiona e não duvida disso. Agora, aí que está, todo o receio é que aquilo que pode ser pontual, um desvio pontual por parte de alguns mal intencionados, se torne a tônica do mercado de trabalho no Brasil. E como que essa reforma vai permitir o aquecimento da economia, gerando mais postos de trabalho, como defende o atual governo? Há estudos muito sérios de pesquisadores de instituições brasileiras que dizem, do ponto de vista econômico-financeiro, que não há uma relação direta entre diminuição de direitos trabalhistas e aumento dos empregos e indo mais além, aumento do valor dos salários, ganho de poder aquisitivo ou necessariamente criação de empregos dignos, decentes e seguros. Você pode, num primeiro momento, sem dúvida, ter um aumento do número de empregos, mas isso não quer dizer que esses empregos serão bons empregos. Você poderá ter um aumento vertiginoso de maus empregos, quando eu uso a palavra mal, no sentido aqui de empregos precarizados, de empregos onde serão pagos salários muito menores. Um fenômeno que já demonstra isso também em estudos de instituições muito sérias no Brasil é a terceirização sem limites, que já é uma realidade, já há uma lei nesse momento que permite a terceirização ampla e restrita, e isso será aprofundado com a reforma trabalhista na CLT, e também temos o famoso contrato de trabalho intermitente, que é o contrato de trabalho 0 hora, que é uma experiência catastrófica em nível mundial em termos de precarização e de pagamento de salários por hora em valores bastante inferiores ao do salário mínimo, por exemplo. Mas ela é uma reforma que foi apresentada pelo empresariado nacional. E prova disso reportagens publicadas em veículos de mídia que mostram que das alterações promovidas, menos de 10% interessam ou facilitam ou protegem os trabalhadores. E inclusive nós podemos ver quão
impopular essa reforma, né? A exemplo da greve geral que nós tivemos em junho, né? Mas como que em meio a tanta rejeição da classe, essas reformas ainda continuam? Eu acho que isso se dá pela conjuntura econômico-financeira, o desemprego, a crise absurda nos lares, nas casas, sentidas pelos mais pobres principalmente, e por um certo cansaço. A sociedade cansou, a sociedade não suporta, mas a sociedade também não tem mais força para reagir, para dar um basta, para dizer não quero. Depois de todos os movimentos que nós tivemos, né, de 2013 para cá, um impeachment traumático, a população acho que está desacreditada até mesmo da força desses movimentos. E veja, e tem uma questão que nós não podemos esconder. Existe um poderio econômico, financeiro e midiático muito forte, muito pesado em todos os níveis da nossa sociedade, que dizem que a reforma é boa, que a reforma é excelente, que a reforma nos coloca no século XXI, que a reforma é moderna, que o direito do trabalho atrapalha. Então, que a justiça do trabalho atrapalha, que o meu órgão, o Ministério Público do Trabalho, atrapalha. O direito não transforma realidades, quem transforma a realidade é a sociedade. A sociedade engajada, organizada, que luta, que busca ser ouvida, são aqueles diretamente afetados que mudam realidades, né? O direito, ele apenas é um instrumento, ele é um meio, mas quando você não tem esse engajamento, o direito se torna um discurso vazio. E o até então Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, ele abriu uma ação em agosto que questiona 3 pontos dessa nova reforma e que diz respeito sobre a sucumbência de gastos processuais e também a honorários advocatícios. Como que é para a sociedade enfrentar essas questões que complica ainda mais recorrer questões laborais? Uma das bases, um dos dogmas, um dos alicerces do direito processual do trabalho é a gratuidade da justiça. Por quê? Porque não há dúvida de que os trabalhadores, na sua grande maioria, todos são hipossuficientes jurídicos e a maioria esmagadora é hipossuficiente do ponto de vista econômico. 50% das causas na Justiça do Trabalho, números do Conselho Nacional de Justiça, comprovam que as ações trabalhistas, metade delas reclamam inadimplemento contratual. O empregador não paga o salário, não deposita o fundo de garantia por tempo de serviço. São questões comezinhas que são desrespeitadas pelos empregadores no Brasil. Isso não foi trazido com a transparência necessária pelos veículos de mídia. Então, veja, existe um grupo que diz que há um abuso, que há uma litigância de má-fé, porque os empregados ajuizam as ações e perdem em aventuras jurídicas, perdem e não há nenhuma sanção por conta disso. Realmente faz sentido. Há que se criar mecanismos para impedir a litigância de má-fé. Mas esses mecanismos já existem no processo civil, que se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho. A questão dos honorários é algo mais delicado. A própria advocacia historicamente reclama pelos honorários. Me parece, aqui não querendo defender, mas é algo a ser discutido e há uma justiça nessa reivindicação. Mas veja, o que a reforma fez foi não dificultar, ela amedronta, ela coage o trabalhador a ponto de ele, mesmo tendo direito, ele vai pensar 2 vezes em ajuizar as ações. A respeito também do artigo 394-A, que diz que permite que mulheres grávidas e lactantes continuem a trabalhar em ambientes de baixa e média insalubridade, né? O artigo defende que as mulheres o texto do artigo defende que as mulheres terão a liberdade de escolher se elas precisam ou não serem afastadas. Mas como que o senhor acha que isso aí será aplicado na prática? Outro preceito que do ponto de vista constitucional tem um caráter bastante duvidoso. A reforma ela traz, aí é uma opinião do Ministério Público do Trabalho, uma opinião minha, que eu endosso, ela traz aberrações jurídicas. Uma das aberrações jurídicas trazidas pela reforma é dizer que jornada de trabalho não é norma de saúde e segurança trabalhista, o que desafia a ciência. Desafia as ciências
medicina, a medicina do trabalho. Na questão da insalubridade, num grau menor, também se coloca essa discussão. Né? Há níveis seguros de exposição, insalubridade, periculosidade. No caso da insalubridade, se a gestante, a empregada gestante, obtiver um atestado ou um parecer médico dizendo que ela está segura, é o mínimo que a gente espera. Mas veja, será que realmente está segura? Será que para a gestante certas condições de trabalho garantem tranquilidade? E veja, isso acirra o critério discriminatório no mercado de trabalho. Essa é uma questão que pune a mulher, pune a condição da mulher, a mulher grávida. Mas veja, trabalhadores com vínculo formal ganham menos de 3 salários mínimos, 80%, 90%. Eu não tenho aqui um número preciso, mas há estudos. Veja, esse trabalhador vai discutir o seu contrato de trabalho a partir do momento em que o empregador poderá ver com maus olhos aquela que não obteve uma permissão médica para continuar trabalhando. Será que ela, depois do seu período estabilitário, ela será demitida? Será que o mercado, chegaremos em um momento em que todas as mulheres buscarão desesperadamente um atestado médico para continuar trabalhando, com medo de perder o seu emprego no futuro? E outra, uma discussão que a reforma não trouxe. O artigo 7º, inciso 1 da nossa Constituição, proíbe a dispensa arbitrária e sem justa causa, o que dependia de regulamentação por lei complementar. São 30 anos de Constituição e o Congresso Nacional é omisso. Não há uma proteção contra despedida arbitrária e sem justa causa no Brasil. Isso é muito sério. A imprensa não debate isso não é colocado na ordem do dia. Não se discute a regulamentação da dispensa arbitrária e sem justa causa. Antes de falar em reforma trabalhista, tínhamos que ter falado em reforma sindical. Esse debate sequer foi iniciado, a não ser pela extinção da contribuição sindical, que é apenas uma das pontas desse complexo sistema sindical, que não é um sistema representativo, que não representa com qualidade e efetivamente os trabalhadores. E só voltando um pouquinho, o senhor falou até da questão da discriminação, né, na contratação da mulher, o senhor comentou isso. E a respeito, né, do artigo 394A, o texto original foi criado pela Dilma Rousseff, né, no finalzinho do mandato dela, né, antes dela ser afastada. E ela defendia que as mulheres deveriam sim ser afastadas ou ao menos remanejadas de cargo durante um período de gravidez ou amamentando, né? Só que o deputado Rogério Marinho, ele rebateu e disse que isso dificulta a contratação de mulheres. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação? Sempre que você fala em cotas afirmativas, em todas as áreas do direito, você discute as cotas da universidade, que o Supremo já disse que é constitucional, quando você discute a criação de cotas em que você busca atenuar essas diferenças, sempre esse argumento contrário diz que, na verdade, essa cota, em vez de incluir, de ser inclusiva, ela vai acirrar, ela vai recrudescer o problema. Mas veja, eu acho que isso é uma questão de avanço civilizatório e consciência social. Mas veja, enquanto nós ficarmos nesse discurso de resistência, nós não vamos evoluir como sociedade, em termos civilizatórios. Tanto essas mudanças, e assim como outras, como podemos citar, o senhor já citou também, que é o trabalho intermitente, a nova jornada de trabalho, elas não dão brechas para o abuso dos acordos entre as empresas, por parte das empresas? Quem que faz fiscalização para que não seja violado? A pergunta que se coloca é: o trabalhador tem poder negocial no contrato de trabalho, que é praticamente um trabalho de adesão? Esse trabalhador que vive um momento de crise econômica, ainda não saímos dela, estamos mergulhados nela, esse trabalhador terá condições de não concordar com um contrato de trabalho que traga, por exemplo, a possibilidade de teletrabalho. Teletrabalho é uma realidade do mundo moderno.
Mas veja, ele poderá negociar isso diretamente com o patrão. Inclusive, ele poderá se responsabilizar pelos equipamentos para trabalhar, ele que terá que arcar com os custos a depender do acordo escrito entre empregado e empregador. Quando essa lei foi aprovada, a reforma foi aprovada, o nosso atual presidente, o Michel Temer, ele afirmou que os direitos do trabalhador estavam e estão sendo preservados. Mas o que o trabalhador recém-formado vai se deparar com o cenário dessas mudanças? Veja, esse movimento de flexibilização e que deságua na precarização é o meu dia a dia na Procuradoria do Trabalho. Alguns dirão, mas veja, você não pode partir do desvio, da casuística, fazer um raciocínio indutivo, que essa é a realidade do mercado de trabalho como um todo. Eu risco a dizer que é. A terceirização já é uma realidade do mercado antes da legislação que a permite. O Ministério Público do Trabalho tem várias ações envolvendo terceirização aí ilícita. Em alguns casos ela é lícita, certo? Mas essa intermediação de mão de obra pura e simples é proibida pela OIT, é proibida por convenção da OIT, pela Constituição, como ele disse, né? Disse aqui aos nossos telespectadores. Então veja, já existe um mercado flexibilizado. Esse jovem vai se deparar com um mercado absolutamente flexibilizado, que se quer em muito pouco tempo desregulamentado. Juridicamente a gente diferencia flexibilização de desregulamentação. Flexibilização, você continua tendo uma legislação que rege aquela questão trabalhista, aquela condição. Na desregulamentação, você simplesmente não tem nenhuma legislação, você não tem nenhuma intervenção por meio de uma legislação produzida pelo Estado. Você tem simplesmente a relação patrão-empregado direta. Mas hoje os RHs, tem RHs que não usa o termo trabalhador, usa colaborador. Isso tudo faz parte de uma estratégia de marketing para despersonalizar a figura do trabalhador, para mascarar a relação de emprego, para dizer que ela não existe. O mais comum é a famosa pejotização, que são as famosas PJs. Você é uma empregada, mas você não é. Você vai abrir uma empresa, você vai ser a sua própria patroa. E muitos vão falar, mas isso é ótimo, eu vou ganhar mais. Mas todo o risco dessa relação de trabalho é transferido a você. Então nós temos isso é investigado, e tem muitos dizendo que agora está liberada a pejotização. Mentira, cuidado, a pejotização não está liberada no Brasil. Até a terceirização está sendo discutida, tem a ação direta, novas ações diretas contra a nova lei de terceirização. Então veja, esse mercado é o mercado que vai acolher esse jovem. Eu que já estou aí no meio do caminho, espero viver por muito tempo ainda, mas atingir os meus 40 anos, já passei, eu vejo que não existe mais o mercado de trabalho como aquele que existia há 20 anos, quando eu me formei. Esse mercado não existe. A proteção cada vez menos presente. Lógico, algumas instituições, a minha instituição, ela vai continuar trabalhando e resistindo. E aí eu coloco a resistência pelas nossas crenças jurídicas e não ideológicas, deixando isso bem claro. Por fim, Cristiano, para você, café com quê? Café com quê? Que pergunta difícil, né, Ana? Essas perguntas... Ana, eu não gostaria de terminar em tom melancólico. Eu diria que café com tristeza, mas essa tristeza não é desesperança. Nesse momento é um café com tristeza. O MPT, a minha carreira, o PGT, nosso Procurador-Geral do Trabalho, toda a carreira, porque não é uma pessoa, foi um dos poucos que se posicionou contra essa reforma e deu a sua cara a tapa. Nós lamentamos profundamente a ausência de debate e a forma como a reforma foi aprovada. Agora, no geral, e aí é um geral mesmo e é muita coisa, café com tristeza, mas não perderemos a esperança. Sem perder a esperança, se você me permitir uma vírgula aí e terminar essa frase. Nós agradecemos muito por figuras como o senhor, que lutam ainda por uma dignidade no trabalho.
Bom, mas Cristiano, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. E o Café com Quê dessa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.